Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de História. Mas, como de costume, vamos fazer uma oração? Oremos. Nosso Pai querido, obrigado por essa oportunidade de aprendermos mais sobre os conteúdos da história. Por favor, que todos os alunos que estão assistindo essa aula, que sejam abençoados, que compreendam o assunto. Por favor, Pai. E que também dê sabedoria para mim e para todos os meus alunos, para sempre ter e buscar o melhor caminho, conforme a tua vontade, entregando nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus queridos alunos, tá? Roma antiga. Eu gosto muito desse assunto, hein? Vamos lá então. Eu vou apresentar para vocês 3 características que é importante, né, sobre a Roma antiga, tá bom? Primeiro, que a história da Roma antiga é fascinante em função da sua cultura desenvolvida, seus avanços, tá? As estradas, as cidades, tá? A arquitetura, tá bom? 2, a segunda, que de uma pequena cidade, né, Roma, como que tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Nossa, foi muito grande o Império Romano, tá bom? E a terceira é que temos 2 grandes legados. Que legado? Que a Roma deixou para nós, que faz parte da nossa cultura. Sim, Roma está relacionada com a nossa cultura, o nosso dia a dia, tá? 2 coisas. Primeiro, o direito romano. Tá? O que é o direito romano? Sabe essa prática? Tudo tem que ser uma lei, tem que ser escrita, tá? Isso vem desde a cultura romana. Os romanos inventaram a história do direito romano. Toda lei tem que ser escrita, tá bom? Para ser válida, tem que ser escrito, tá? Não é só algo falado, tem que ser escrito. E o latim, tá? Lembra que o latim originou-se o francês, o português, espanhol, tá? Tá bom? Vamos lá, então. Algumas características gerais, tá? Como você pode observar no mapa aí, né? Roma fica localizada, ela surgiu-se na Península Itálica, é muito fácil achar no globo, parece uma bota chutando. Achou aí? Tem um rio importante, o rio Tibre, e o solo fértil, é um solo muito fértil, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura, tá bom? Vamos lá então. Para explicar sobre Roma, é importante dividir em 2 partes, tá bom? Uma que é a parte mitológica, é lenda, e a outra parte já é baseada em fatos históricos, fatos que foram escritos, tá bom? Vamos primeiro na parte que está relacionada com a explicação mitológica, tá? 2 personagens tem que associar, Rômulo e Remo, tá? Acredite-se que o seu tio ambicioso, tá? Pelo poder, pegou esses 2 bebês, tá? Rômulo e Remo, bebês, e jogou no rio, lá no rio Tibre, tá? Que dor no coração, tá? E segundo a lenda, uma loba foi lá, resgatou os bebês, amamentou, cuidou por um tempo, tá? Por isso que tem sempre associado com Roma essa imagem, tá? Loba, tá? Depois, Rômulo e Remo cresceu, é claro, né? Eles foram morar adultos, né? Na região chamada Alba Longa, e ganharam terras para fundar a nova cidade, que seria Roma, tá? E é importante destacar que os irmãos brigaram e Rômulo mata Remo, tá? Uma outra explicação também, tá? Que fala que os romanos são descendentes do Heitor na Guerra de Troia,
tá? E são descendentes do deus da guerra, o deus Marte, né? Deus da guerra, com Vênus, que é o deus do amor, a deusa do amor, tá? Então, os romanos é o fruto do deus da guerra e do deus do amor, amor e guerra, né? Vamos agora então para uma explicação mais baseada na história, tá? É dividido em 3 partes, é importante destacar isso, tá? Roma durante a monarquia, depois a república e por fim o império, tá bom? Na monarquia, de acordo com vários historiadores, tá? Viviam nessa região da Península Itálica 3 principais povos. Os gregos, tá? Sim, da Grécia, tá? Resolveram expandir o território, né? Chegou aqui na Península Itálica. Os etruscos são muito conhecidos pela sua arquitetura, construções, enfim. E os italiotas, tá? Italiotas. Nos italiotas viviam 2 grupos, tá? Os latinos, vem latina, lembra? E os sabinos. E esses 2 povos, latinos e os sabinos, se juntaram para proteger, para enfrentar os etruscos, que eram guerreiros, né? Que resolveram invadir, tá bom? Vamos lá então. É importante destacar que tem uma divisão social, novamente, professor, a história de divisão, né? Divisão social romana desta época, tá? Né? No topo da pirâmide, quem tem muito dinheiro, os patrícios ou nobres. Lembra a história? Ah, você é patricinha. Vem dos patrícios. Tá? Os patrícios tinham posses. Tá? Eles eram descendentes de famílias antigas de Roma. Eles tinham muitas terras. Tá bom? Os plebeus é o povão. Em geral, eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesão. É a maior parte da população. Tá? Tinha os clientes, né? Hoje em dia falam dos clientes, né? Clientes. Geralmente eram pessoas que eram prestadores de serviços, eles prestavam serviço para os patrícios, tá bom? Em troca tinha alimentação, roupa, moradia, proteção, tá? Prestavam serviço em troca disso, tá? E por fim, os escravos. E tinha 2 formas de ser escravos, tá bom? Presta atenção. Uma era por ser prisioneiro de guerra e outra, endividamento. E o problema é que um pai de família fizesse uma dívida e não pagasse essa dívida, ele poderia, não somente ele, como todas as pessoas que estão sob sua tutela, seriam agora escravos dessa outra família, tá bom? Por que é escravo? Porque não pagou a dívida, tá? Imagina se fosse hoje em dia assim, tá bom? É interessante falar que a maior parte no início era agricultura e atividade né, pastoris, ou seja, né, trabalhar com domesticação de animais, tá? E né, as principais pessoas que eram envolvidas eram os patrícios e os plebeus, tá? O sistema político nesse contexto era a monarquia, ou seja, o rei, tá? E você sabe que quando o rei morre, quem assume é seu filho, tá? O príncipe, tá? E esses reis eram de maioria de origem patrícia, tá? Os ricos, tá? A religião era politeístas, a religião até fácil. Eles copiaram muito dos gregos, trocaram só os nomes. Mas tem o deus do amor, deus da guerra, tá bom? Tudo isso. Na arte, né, pinturas de afresco, murais decorativos, esculturas, também com muita influência da Grécia, tá bom? Então, vamos agora falar da divisão da história, tá? Monarquia, república e império. Na monarquia, os principais reis eram etruscos, tá? Lembra que os etruscos, eles eram treinados para guerra, mas também eram grandes, faziam muitas construções, tá? Entre elas, obras públicas, templos, drenagens de pântano, sistema de esgoto, ruas, né? Olha essa imagem, né? Que loucura! Os banheiros eram públicos, tá? E não tinha paredes, não, tá bom? Estranho, né? Tá?
E durante o governo dos Etruscos, teve o último rei etrusco, foi o Tarquínio, o soberbo. E é interessante destacar para vocês que os plebeus estavam descontentes com ele, tá? Os patrícios, né? Enfim, tiraram ele do poder, tá? E acabou-se o período da monarquia. Tiraram o rei, colocaram outro rei? Não, colocaram o sistema de república, tá bom? O sistema de república, o primeiro termo que tem que ficar na mente de vocês é a coisa pública, tá? Surgiu esse pensamento. Isso aqui é público, isso aqui é privado.